Niña testigo de un crimen en el puente. Su llamada al 918 revela un secreto horripilante. Era una noche oscura y tormentosa en el pequeño pueblo costero de Submarine. Las olas rompían violentamente contra las rocas, como si la misma naturaleza estuviera gritando por ayuda. Carla, una niña de 10 años con una curiosidad insaciable, decidió que no había mejor aventura que jugar cerca del viejo puente que cruzaba el río. Las sombras danzaban bajo la luz tenue de la luna, creando figuras extrañas en las aguas agitadas. Pero algo no estaba bien. Un escalofrío recorrió su espalda. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Carla se congeló. El sonido provenía de la parte inferior del puente. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. ¿Qué era eso? Se asomó temblando. Nada, solo oscuridad. Entonces lo vio, una figura encapuchada, un destello de metal y una silueta caída en el suelo. Un sudor frío recorrió su frente. Era un crimen, y ella era la única testigo. Con manos temblorosas sacó su teléfono y marcó el 911. Su voz, al principio vacilante, se volvió firme cuando describió lo que había visto. ¡Ayúdenme! ¡En el puente! ¡Hay un hombre herido! Su corazón palpitaba al pensar en lo que podía pasar. Pero cuando la voz al otro lado comenzó a preguntar más, la desesperación se asentó en su pecho. ¡Necesitan venir rápido!, gritó, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La policía llegó, pero su relato fue recibido con escepticismo. «Es solo una niña», susurraron algunos entre sí, mientras la miraban como si fuera un juego. Pero Carla sabía que lo que había visto era real. Sin embargo, en su casa sintió que algo aún más inquietante estaba por suceder. Las pesadillas comenzaron esa misma noche. Sombras acechándola, una madre que le ocultaba secretos. Cada noche las imágenes se volvían más vívidas y perturbadoras. Una figura encapuchada, un símbolo extraño en la arena y un familiar que parecía estar ocultando algo. A medida que avanzaba la investigación, su madre, siempre tan protectora, se volvió distante. Carla no podía entender por qué su desesperación ante el crimen no la afectaba. ¿Acaso su madre sabía más de lo que decía? De repente, un objeto encontrado por la policía, una medalla con un extraño símbolo, se convirtió en el punto de partida de un misterio que aterrorizaba a la pequeña. ¿Estaba relacionada con su familia? El miedo se convirtió en su compañero constante. Sabía que los culpables estaban ahí afuera y que no dudarían en silenciarla si descubrían lo que sabía. Una noche escuchó una conversación entre su madre y un desconocido, y esas palabras retumbaron en su mente. No puedo dejar que la verdad salga a la luz. El aire se volvió más denso. Carla decidió que necesitaba hablar, pero también sabía que arriesgaría a su madre. Con el tiempo corriendo en su contra, se encontró atrapada entre la ansiedad de revelar la verdad y el miedo de perder a la única persona que había amado. ¿Qué haría? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Da solo una comprobación rápida en el botón rojo ahí abajo para asegurarse de que usted todavía está suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Su participación hace toda la diferencia.
Vamos a interactuar. Era un momento desesperante. Carla podía sentir el nudo en su garganta, mientras se debatía entre la verdad y el secreto que pesaba sobre su madre. No podía dejarlo. Ah, sí, la verdad tenía que salir a la luz. Pero ¿cómo arriesgar a la única persona que había amado? La ansiedad llenaba la habitación, mientras los ecos de la conversación que había escuchado seguían retumbando en su mente. No puedo dejar que la verdad salga a la luz. Era una noche oscura y la lluvia caía a cántaros. El sonido de las gotas resonaba en las ventanas, un murmullo constante que la hacía sentir más sola que nunca. Decidió que ya era suficiente. Con determinación en el alma, Carla salió de su cama y se dirigió a la sala, donde su madre había quedado sola en silencio. Al entrar, se dio cuenta de que su madre no estaba allí. En su lugar, encontró la puerta trasera entreabierta. Un frío gélido recorrió su espalda. ¿Dónde podría estar? Con el corazón latiendo con fuerza, se asomó a la oscuridad del jardín. Sus ojos se adaptaron y poco a poco comenzó a distinguir una figura en el patio. Era su madre, hablando con alguien que envolvía su rostro en sombras. La niña contuvo el aliento. «Lo siento, no puedo permitir que ella lo sepa», murmuraba su madre mientras el desconocido asentía. Carla sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué estaba pasando? Decidió acercarse, pero el temor la mantenía pegada al suelo. Justo en ese instante la figura de la sombra se dio la vuelta. Eran ojos oscuros que brillaban como dos brasas en la noche. «¡Carla!», exclamó la figura. Era él, el hombre del puente, él mismo que había visto caer. El terror la envolvió como un manto helado. Su madre se giró y el horror en su rostro la congeló en el acto. «¿Qué haces aquí? ¡Vuelve a casa!», gritó. Pero su voz tenía un temblor que la niña nunca había notado antes. La sombra se acercó un paso más y el brillo de un cuchillo relucía bajo la luz de la luna. «Ella sabe demasiado», dijo el desconocido, y esas palabras impactaron a Carla con la fuerza de una tormenta. La confusión dio paso al pánico. ¿Qué sabía ella? ¿Por qué su madre se veía tan aterrorizada? Sin pensar, Carla dio un paso atrás, pero el crujido de una rama bajo sus pies la delató. Sus ojos se encontraron y un silencio espeso llenó el aire. El desconocido se movió hacia ella y su madre gritó en un intento de protegerla. «¡No! ¡No te acerques a ella!». El movimiento sucede en un instante. La figura oscura se abalanzó hacia Carla y su madre, en un acto de desesperación, se interpuso. Un grito desgarrador estalló en la noche y el sonido del metal cortando la carne retumbó como un eco aterrador. Carla observó con horror mientras su madre caía. La escena se tornó borrosa. El dolor la envolvió. «Mamá», susurró en un hilo de voz. El mundo cambió en un segundo y con él todo lo que creía saber. Su madre no solo era un testigo, era parte del misterio. La angustia la consumía mientras las sombras se acercaban y Carla comprendió que la verdad no solo era peligrosa, era devastadora. Con lágrimas atapadas en sus ojos y un grito ahogado en su corazón, solo podía pensar en cómo escapar del horror que había desenterrado. ¿Quién era realmente su madre? Y más importante aún, ¿qué secretos oscuros se ocultaban en su familia? El grito de su madre aún retumbaba en su mente. Carla estaba paralizada, observando con horror la escena que se desarrollaba ante sus ojos. La figura oscura había empujado a su madre
y ésta caía al suelo. Un torrente de dolor apareció en su pecho. «Mamá». El eco de su voz era un susurro tembloroso, pero antes de que pudiera moverse, algo cambió en el aire. La oscuridad se tornó densa. Un frío intenso envolvió el jardín. El desconocido sonrió. No era un gesto amistoso. Era una mueca retorcida que dejaba ver sus intenciones siniestras. «Te dije que ella sabe demasiado», murmuró antes de tomar un paso hacia Carla. La niña sintió la presión del terror. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Tenía que huir. Pero en ese instante, la figura oscura se detuvo. Un destello brilló detrás de él, como una luz que iluminaba el fondo de su rostro. «Espera». La voz de su madre, rasgada y débil, rompió el silencio. «¿Qué?», preguntó el desconocido, su mirada ahora fija en Carla, como si la hubieran sacado de un trance. «Detente», dijo su madre, con un hilo de voz. «No le hagas daño». La desesperación se asomó en sus ojos, mientras intentaba levantarse del suelo, su cuerpo herido. Pero Carla solo podía ver el rostro de su madre, ahora surcado por el miedo. «Ella no sabe nada. Déjala ir», suplicó. El desconocido soltó una risa baja y oscura. «¿Y qué hay de ti? Siempre pensando en protegerla. Pero la verdad necesita salir. Mi paciencia se ha agotado». De repente, un golpe resonó en la oscuridad. Una figura más apareció, una silueta alta y delgada, que se movía rápidamente hacia ellos. Era otra persona, vestida de negro, con una mirada decidida. «¡Suéltala!», exclamó, y en un parpadeo se abalanzó sobre el desconocido. El choque resonó como un trueno en la noche. Las sombras se entrelazaron en una pelea voraz, y Carla retrocedió, su corazón latiendo fuera de control. Todo era un torbellino de movimiento y gritos. Y entonces sucedió. La figura negra empujó al desconocido lejos de su madre, y en ese momento el brillo de una hoja cortante afloró. Se escuchó un grito desgarrador. Luego, un silencio inquietante. Carla se encontró inmóvil, observando cómo caía el desconocido, su figura tambaleándose antes de estrellarse contra el suelo. Pero entonces el verdadero horror se reveló. Cuando la figura vestida de negro se giró hacia ella, su rostro se iluminó con la luz de la luna. Y Carla sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Era su padre, un hombre del que nunca había tenido ni idea, un hombre que creía perdido para siempre, un hombre cuya existencia había sido borrada. «¡Papá!», gritó, pero la confusión y el miedo nublaron su mente. La angustia la ahogaba. La conexión entre los tres colisionó como un huracán, revelando secretos que habían estado ocultos en las profundidades de su familia. «¿Por qué? ¿Por qué nunca volviste?», preguntó. El nudo en su garganta se hizo más fuerte. La expresión de su padre se transformó entre la determinación y el miedo. «Tenía que protegerte, Carla, pero ya no puedo asegurar tu seguridad». Sus palabras retumbaron como un clarín. Y el dolor en el rostro de su madre fue un eco del sufrimiento que todos llevaban dentro. El caos de esa noche se tornó en un laberinto de padre, madre, hija, atrapados en secretos que amenazaban con devorarles. La verdad no solo estaba al acecho, ahora estaba gritando su nombre. Carla nunca imaginó que el horror era tan profundo, que sus sueños de aventuras se convertían en una pesadilla de traiciones.
Justo cuando pensaba que no podía ser peor, una voz temblorosa resonó desde el fondo. Es hora de que sepas la verdad sobre el hombre que viste caer. La revelación que llena el aire, como el eco de un trueno. Y Carla sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué más ocultaban sus padres? ¿Qué oscuros secretos estaban destinados a salir a la luz? Y sobre todo, ¿quién era realmente esa figura que había caído? ¿Y por qué todos estaban tan aterrorizados por la verdad? Era como si el tiempo se detuviera. La voz de su padre resonó en su mente, pero las palabras de su madre la inquietaban. Es hora de que sepas la verdad sobre el hombre que viste caer. Carla sintió que el aire se enfriaba a su alrededor. La tensión en la atmósfera era palpable. ¡Qué verdad! ¿Por qué había un hombre en el puente? El desconocido, caído, yacía en el suelo, pero su padre, ese hombre al que creía muerto, se erguía frente a ella, como un faro de confusión. Su mirada era intensa, llena de una mezcla de dolor y urgentidad. Carla, debes escucharme. La historia que conoces no es real. Necesitas saberlo antes de que sea demasiado tarde. Antes de que pidiera formular una pregunta, un ruido rompió el aire. Una explosión, un estallido en la oscuridad, sacudió el jardín. ¡Un coche! Carla apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que un grupo de hombres armados surgiera de la negrura, apuntando con armas hacia ellos. El caos desató su furia y el terror corrió por la piel de Carla como un torrente. ¡Corre!, gritó su padre, pero antes de que pudieran moverse, uno de los hombres capturó su atención. Tenía una cicatriz que cortaba su mejilla. «Los hemos encontrado. No podemos permitir que hablen», dijo, con una sonrisa sádica que hizo que el corazón de Carla se detuviera. Con un giro, el hombre de la cicatriz se lanzó hacia su madre. Carla sintió que el mundo giraba y su mente comenzó a borrar todas las certezas que una vez tuvo. Su madre, siempre tan fuerte, estaba a la deriva. «¡No!», gritó Carla, pero la presión en su pecho la mantenía inmóvil. Otro hombre se acercaba a ella, y esa sonrisa macabra ensombrecía el momento. Mientras la escena se desmoronaba, su padre empujó a Carla a un lado. «Ve», ordenó, y ella, como si el tiempo se detuviera, echó a correr. Pero el horror la seguía, con el eco de sus propios pasos resonando como tambores de guerra. No sabía a dónde ir. Solo sabía que tenía que alejarse. Tenía que escapar de la oscuridad. Entonces el tiempo pareció regresar. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Un disparo resonó en la noche. Un sonido que se quedó grabado en sus oídos. Un grito. Y luego, silencio. Sin mirar atrás, Carla tropezó y cayó. El frío metal de una medalla se deslizó de su bolsillo, rodando por el suelo. Mientras se levantaba, el caos parecía disiparse. Había un momento de claridad. La medalla, el símbolo extraño. Esa misma medalla que el policía había encontrado. ¿Qué significaba? Pero antes de que pudiera pensar más, la figura oscura de un hombre apareció de la nada y la atrapó. Era el desconocido. «Te hemos estado buscando. Sabes más de lo que crees», dijo, y en sus ojos había una mezcla de amenaza y revelación. El sudor frío se deslizaba por la frente de Carla. Llenaron su mente. Y entonces un grito desgarrador rompió la noche. La voz de su madre. Carla sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¡Mamá!», su voz resonó como un eco en el abismo. Ella sabía que tenía que decidir. ¿Huía
o buscaba la verdad. Pero, ¿y si la verdad era más horrenda de lo que imaginaba? La revelación se acercaba y por primera vez la verdad pareció peligrosa. ¿Qué más iba a descubrir? A medida que su corazón latía con fuerza, compartía un vínculo extraño entre su familia y esos hombres que la acechaban. Esa incómoda conexión podría ser la clave para entenderlo todo. Con lágrimas en los ojos, en medio de un mar de sombras, decidió avanzar. Porque escapar solo la llevaría a la oscuridad. Pero confrontar la verdad, quizás eso podría salvar a su madre. El peligro ya estaba aquí, y todo estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué pasaría si ella fuera la única con el poder de cambiar su destino y el de su familia? Con un último aliento, Carla se dirigió hacia la fuente del grito. La verdad la llamaba, y esta vez no habría vuelta atrás. Era como si el tiempo parase. La voz del padre de Carla ecoaba en su mente. Mas palabras de su madre: «Es hora de que sabas la verdad sobre el hombre que vis caer». El aire alrededor de ella esfriaba y la tensión palpable crecía como un furacón prestes a explotar. ¿Qué era esa verdad? ¿Por qué había un hombre allí del puente? El desconocido caído permanecía inmóvil en el piso. De su padre aquel hombre que creyó muerto se erguía diante de ella. Se oía era una mistura intensa de dor y urgencia. «Carla, você precisa me escutar. La historia que você conhece no es real. Você precisa saber antes que sea tarde demais». Antes de conseguir questionar, barulho cortou o ar. Uma explosão. Estampido na calada da noite sacudiu o jardim. Carla mal teve tempo de reagir quando grupo de homens armados surgiu das sombras, todos com expressões de ferocidade nos rostos. A adrenalina disparou em seu corpo. A urgência era palpável. «Corre!» gritou seu pai. Mas antes que pudessem se mover, dos homens se aproximou, cicatriz evidente na bochecha. «Nós os encontramos. Não podemos deixar que digam nada», disse com sorriso sádico que congelou o sangue de Carla. A noite transformou-se em caos. O homem com a cicatriz avançou em direção à sua mãe. Carla gritou: «Não!» Mas ela estava paralisada. O terror a prendia. Justo quando tudo parecia desmoronar, seu pai empurrou Carla para longe. «Saia! Vá!» ordenou. Mas a angustiante visão de sua mãe em perigo a mantinha presa. O medo a paralisava. Tiro ecoou, som que cortou a noite como punhal. O grito da sua mãe rasgou o ar, ecoando como lamento profundo. Sem pensar, Carla correu, mas a cena era turbilhão. Sua mãe ao chão, seu pai enfrentando os homens. Tudo se movia em câmera lenta. O que estava acontecendo? Enquanto as sombras se desenrolavam, algo ocorreu. Uma luz cortou a escuridão. Uma figura alta surgiu. E Carla sentiu seu coração parar. Era uma mulher, com o mesmo olhar penetrante que seu pai. «É hora de acabar com isso», disse, uma determinação irrefutável na voz. Antes que pudesse entender, a mulher avançou e o caos aumentou. Ela se virou para os homens armados. «Vocês não têm ideia do que fizeram. Ele não é quem pensam. Nenhum de nós é». Nesse instante, o chão sobressaiu mais uma vez.
Enquanto todos a olhavam, Carla soube, com terror crescente, que havia algo muito mais profundo. Quase como um feitiço quebrando. Espere! Carla gritou, seus olhos se arregalando. Quem é você? Mas a resposta não veio. A mulher apontou para os homens e gritou: a verdade precisa sair. Não posso deixar que eles acabem com tudo. E, em um relance, Carla percebeu. Havia conexões que nunca havia entendido, reviravoltas que não fazia ideia de que existiam. Isso não era apenas sobre o homem do ponte. Era sobre ela, sobre a família inteira. Ela estava no centro de algo imenso e aterrorizante. Uma explosão maior aconteceu e uma terceira figura emergiu da escuridão. Uma presença que era familiar, mas também estranha. Chega! Ecoou a nova voz. Era seu irmão, um irmão que nunca soubera que tinha. Um rugido de emoções inundou todo o espaço. Se eles souberem, será o fim. Agora tudo fazia sentido. E ao mesmo tempo nada fazia. Carla sentiu seu corpo tremer. Os fragmentos de sua vida, as verdades ocultas, tudo se desmoronava ao seu redor. O pânico se instalou, e nesse vácuo de clareza surgiu a pergunta derradeira: quem eram realmente eles? A verdade não apenas estava próxima, ela gritava em seu ouvido. A família que pensava conhecer estava se desintegrando. Carla tinha que decidir uma coisa: seguir em frente e buscar essa verdade, ou mergulhar na escuridão que antes a protegia. Porque agora nada seria como antes, e o destino de todos dependia de sua decisão. Silêncio. Carla estava prestes a entrar em um mundo onde tudo o que conhecia era uma mentira, e a verdade poderia custar tudo. A verdade estava prestes a explodir. E Carla sentiu que o chão sob seus pés se desfazia. As palavras de seu pai reverberavam em sua mente, mas seu coração ainda pulsava com o medo. Aquela mulher misteriosa, aquele irmão que nunca soube que tinha, era um turbilhão de emoções que a arrastava para o abismo. Carla! A voz de sua mãe cortou a escuridão. A angústia a dilacerava e ela tentou correr de volta, mas as sombras pareciam dançar ao seu redor, aprisionando-a. O homem encaixou o olhar, fluido, na direção de sua mãe, e a tensão no ar se tornava palpável. Não deixem que ela fale! Não deixem! Gritou a mulher de seu pai, seus olhos brilhando de desespero. Então, com o estalo surdo, o homem da cicatriz se virou e todos os olhares se fixaram nele. Havia uma ferocidade em seu olhar que paralisou Carla. O tempo pareceu desacelerar de novo enquanto ele avançava. As intenções sombrias pulsando ao redor dele. Vocês realmente acham que ela pode saber? A risada dele ecoou entre as árvores, criando um clima ainda mais pesado. Ela não tem ideia do que está acontecendo. Neste instante, a mulher revelou um pequeno dispositivo que brilhava intensamente. Não! Carla gritou, mas era tarde demais. Um clarão cortou a noite como um raio que rasga o céu. A explosão foi ensurdecedora, fazendo a terra tremer e a escuridão se partilhar. Ela caiu no chão, o corpo estonteado, e quando levantou a cabeça, tudo mudara. Os homens armados recuaram, e as sombras que cercavam o jardim se dissiparam. Mas o que Carla viu a fez gelar. O homem da cicatriz estava no centro de uma nuvem de fumaça, e de repente as expressões em seus rostos mudaram. O próprio tempo parecia parar. Ele não estava ferido, mas em vez disso, estava rindo. É isso que você traz, sempre trazendo caos. Carla se virou para o pai, a mente fervilhando. O que ele quer dizer?
O que está acontecendo? Mas ele estava tão absorto na cena quanto ela. As peças do quebra-cabeça começaram a se unir, revelando uma verdade mais horrenda do que ela poderia ter imaginado. Quando a fumaça começou a se dissipar, o corpo do homem se contorceu e algo se desfez. Então, a realização a atingiu como um golpe. Aquele homem não só era um inimigo, mas uma parte de sua história, uma parte de sua família. Energuei a mão e tudo em Carla congelou. Oi, Carla, disse ele, um sorriso distorcido nos lábios. Eu sou você. Você é eu. A revelação a atingiu como um raio. Uma onda de confusão e horror. O que ele estava dizendo? Não fazia sentido. Ele caminhou lentamente, cada passo retumbando na noite silenciosa. Você não entende, Carla. Nós fazemos parte de algo maior, um legado. O nublado entendimento desapareceu quando ele se aproximou. De sua mãe. Ela sabe disso. Sabe quem você realmente é. O choque se espalhou pela figura da mulher enquanto suas palavras ecoavam na mente de Carla. Ela olhou para seu pai, buscando respostas, mas o desespero em seu olhar apenas aprofundou a confusão. Você! O que você quer dizer com isso? Carla questionou, a voz trêmula, sem conseguir processar o que estava ouvindo. O homem da cicatriz sorriu, e com isso um instinto profundo a alertou. A verdade era ainda mais sombria do que o crime que havia testemunhado. Está na hora de descobrir quem você realmente é e por que a verdade nunca deveria sair. A tensão na noite se transformou em um grito ensurdecedor, e antes que pudesse reagir, uma nova explosão irrompeu e a escuridão a envolveu novamente enquanto ela perdia a consciência. Quando seus olhos se abriram de novo, tudo era diferente. Estava em um lugar desconhecido, as paredes cobertas de sombras e as vozes ecoando de algum lugar distante. O que havia mudado? A conexão familiar que pensava saber estava se desintegrando. O homem que havia caído, as intenções de sua mãe, o símbolo na medalha, tudo começava a fazer sentido, mas não do jeito que imaginava. E ali, sozinha em meio ao turbilhão de memórias e segredos, Carla percebeu que as respostas que buscava poderiam consumi-la. Com um nó na garganta e uma nova determinação, ela sabia que a verdade estava ao alcance. Mas custaria mais do que qualquer coisa. E nessa nova escuridão, o que ela encontraria mudaria para sempre. Os laços de sua família e a identidade que conhecia. A verdade estava prestes a explodir e Carla sentiu que o chão sob seus pés se desfazia. As palavras de seu pai reverberavam em sua mente, mas seu coração ainda pulsava com o medo. Aquela mulher misteriosa, aquele irmão que nunca soube que tinha, era um turbilhão de emoções que a arrastava para o abismo. Carla! A voz de sua mãe cortou a escuridão. A angústia a dilacerava, e ela tentou correr de volta, mas as sombras pareciam dançar ao seu redor, aprisionando-a. O homem encaixou o olhar fluido na direção de sua mãe, e a tensão no ar se tornava palpável. Não deixem que ela fale! Não deixem! Gritou a mulher de seu pai, seus olhos brilhando. De desespero! Então, com um estalo surdo, o homem da cicatriz se virou, e todos os olhares se fixaram nele. Havia uma ferocidade em seu olhar que paralisou Carla. O tempo parecia desacelerar de novo enquanto ele avançava, as intenções sombrias pulsando ao redor dele. Vocês realmente acham que ela pode saber? A risada dele ecoou entre as árvores,
criando um clima ainda mais pesado. Ela não tem ideia do que está acontecendo. Neste instante, a mulher revelou um pequeno dispositivo que brilhava intensamente. Não! Carla gritou, mas era tarde demais. Um clarão cortou a noite, como um raio que rasga o céu. A explosão foi ensurdecedora, fazendo a terra tremer e a escuridão se partilhar. Ela caiu no chão, o corpo estonteado, e quando levantou a cabeça, tudo mudará. Os homens armados recuaram e as sombras que cercavam o jardim se dissiparam. Mas o que Carla viu a fez gelar. O homem da cicatriz estava no centro de uma nuvem de fumaça e, de repente, as expressões em seus rostos mudaram. O próprio tempo parecia parar. Ele não estava ferido, mas em vez disso, estava rindo. É isso que você traz, sempre trazendo caos. Carla se virou para o pai, a mente fervilhando. O que ele quer dizer? O que está acontecendo? Mas ele estava tão absorto na cena quanto ela. As peças do quebra-cabeça começaram a se unir, revelando uma verdade mais horrenda do que ela poderia ter imaginado. Quando a fumaça começou a se dissipar, o corpo do homem se contorceu e algo se desfez. Então, a realização a atingiu como um golpe. Aquele homem não só era um inimigo, mas uma parte de sua história, uma parte de sua família. Ele erguia a mão e tudo em Carla congelou. Oi, Carla, disse ele, um sorriso distorcido nos lábios. Eu sou você. Você é eu. A revelação a atingiu como um raio. Uma onda de confusão e horror. O que ele estava dizendo? Não fazia sentido. Ele caminhou lentamente, cada passo retumbando na noite silenciosa. Você não entende, Carla. Nós fazemos parte de algo maior. Um legado! O nublado entendimento desapareceu quando ele se aproximou de sua mãe. Ela sabe disso. Sabe quem você realmente é. O choque se espalhou pela figura da mulher, enquanto suas palavras ecoavam na mente de Carla. Ela olhou para seu pai, buscando respostas, mas o desespero em seu olhar apenas aprofundou a confusão. O que você quer dizer com isso? Carla questionou, a voz trêmula, sem conseguir processar o que estava ouvindo. O homem da cicatriz sorriu, e com isso o instinto profundo a alertou. A verdade era ainda mais sombria do que o crime que havia testemunhado. Está na hora de descobrir quem você realmente é e por que a verdade nunca deveria sair. A tensão na noite se transformou em um grito ensurdecedor. E antes que pudesse reagir, uma nova explosão irrompeu, e a escuridão a envolveu novamente, enquanto ela perdia a consciência. Quando seus olhos se abriram de novo, tudo era diferente. Estava em um lugar desconhecido, as paredes cobertas de sombras e as vozes ecoando de algum lugar distante. Sentiu um nó na garganta e uma pressão no peito. A confusão a envolvia, e tudo que parecia claro agora estava envolto em mistério. E enquanto tentava se levantar, sentiu algo frio tocar sua pele. Eram correntes. A luz fraca que iluminava o espaço revelou diversos rostos. Pessoas conhecidas, mas com olhares vazios, apáticos. Não podiam ser seus amigos, familiares. Onde estavam? O que estava acontecendo? Tentou gritar, mas o som não saía. Uma porta se abriu lentamente no fundo da sala, revelando uma figura encapuzada, um ser que exalava poder e temor. Bem-vinda de volta, Carla!
disse a figura, sua voz reverberando como se ecoasse de todas as partes do recinto. Ela olhou fixamente para o rosto da figura encapuzada e seu coração disparou. Reconhecia aquelas feições. Era o homem do ponte. Mas agora ela é diferente. Era mais como ela do que poderia imaginar. Você está em nosso lar agora, continuou ele, tirando o capuz. E um instante, Carla ficou paralisada. Era o seu reflexo. Nunca esteve longe. Sempre esteve aqui. A realidade desmoronou ao seu redor. Como isso era possível? Como ele podia ser ela? E nessa confusão, uma nova verdade se formou. O mundo que conhecia estava se desintegrando em pedaços. Os laços que pensava seguros agora eram remendos. O silêncio se fez pesado e o pavor se fez presente com mais intensidade. A verdade sobre quem ela era, sobre sua família, estava prestes a ser revelada de maneira devastadora. E o que quer que estivesse oculto, agora exigia ser visto. A cada batida de seu coração, a promessa de que nada seria como antes ressoava em sua mente. O que Carla descobriria em frente àquele espelho? O que significaria aceitar esse novo eu? E o que mais estava preso naquele lugar sombrio que a esperava, ansioso para ser revelado, pronto para mudar tudo? A verdade estava prestes a explodir e Carla sentiu que o chão sob seus pés se desfazia. As palavras de seu pai reverberavam em sua mente, mas seu coração ainda pulsava com o medo. Aquela mulher misteriosa, aquele irmão que nunca soube que tinha. Era um turbilhão de emoções que a arrastava para o abismo. Carla! A voz de sua mãe cortou a escuridão. A angústia a dilacerava. E ela tentou correr de volta, mas as sombras pareciam dançar ao seu redor, aprisionando-a. O homem encaixou o olhar fluido na direção de sua mãe, e a tensão no ar se tornava palpável. Não deixem que ela fale! Não deixem! Gritou a mulher de seu pai, seus olhos brilhando de desespero. Então, com um estalo surdo, o homem da cicatriz se virou, e todos os olhares se fixaram nele. Havia uma ferocidade em seu olhar que paralisou Carla. O tempo parecia desacelerar de novo enquanto ele avançava. As intenções sombrias pulsando ao redor dele. Vocês realmente acham que ela pode saber? A risada dele ecoou entre as árvores, criando um clima ainda mais pesado. Ela não tem ideia do que está acontecendo. Neste instante, a mulher revelou um pequeno dispositivo que brilhava intensamente. Não! Carla gritou. Mas era tarde demais. Um clarão cortou a noite, como um raio que rasga o céu. A explosão foi ensurdecedora, fazendo a terra tremer e a escuridão se partilhar. Ela caiu no chão, o corpo estonteado. E quando levantou a cabeça, tudo mudara. Os homens armados recuaram, e as sombras que cercavam o jardim se dissiparam. Mas o que Carla viu a fez gelar. O homem da cicatriz estava no centro de uma nuvem de fumaça, e de repente as expressões em seus rostos mudaram. O próprio tempo parecia parar. Ele não estava ferido, mas em vez disso, estava rindo. É isso que você traz, sempre trazendo caos. Carla se virou para o pai, a mente fervilhando. O que ele quer dizer? O que está acontecendo? Mas ele estava tão absorto na cena quanto ela. As peças do quebra-cabeça começaram a se unir, revelando uma verdade mais horrenda do que ela poderia ter imaginado. Quando a fumaça começou a se dissipar, o corpo do homem se contorceu e algo se desfez.
Então a realização a atingiu como um golpe. Aquele homem não só era um inimigo, mas uma parte de sua história, uma parte de sua família. Ele erguia a mão e tudo em Carla congelou. Oi, Carla, disse ele, um sorriso distorcido nos lábios. Eu sou você. Você é eu. A revelação a atingiu como um raio, uma onda de confusão e horror. O que ele estava dizendo? Não fazia sentido. Ele caminhou lentamente, cada passo retumbando na noite silenciosa. Você não entende, Carla. Nós fazemos parte de algo maior, um legado. O nublado entendimento desapareceu quando ele se aproximou de sua mãe. Ela sabe disso, sabe quem você realmente é. O choque se espalhou pela figura da mulher enquanto suas palavras ecoavam na mente de Carla. Ela olhou para seu pai, buscando respostas, mas o desespero em seu olhar apenas aprofundou a confusão. O que você quer dizer com isso? Carla questionou, a voz trêmula, sem conseguir processar o que estava ouvindo. O homem da cicatriz sorriu, e com isso, um instinto profundo alertou. A verdade era ainda mais sombria do que o crime que havia testemunhado. Está na hora de descobrir quem você realmente é e por que a verdade nunca deveria sair. A tensão na noite se transformou em um grito ensurdecedor. E antes que pudesse reagir, uma nova explosão irrompeu e a escuridão a envolveu novamente enquanto ela perdia a consciência. Quando seus olhos se abriram de novo, tudo era diferente. Estava em um lugar desconhecido, as paredes cobertas de sombras e as vozes ecoando de algum lugar distante. Sentiu um nó na garganta e uma pressão no peito. A confusão a envolvia. E tudo o que parecia claro agora estava envolto em mistério. E enquanto tentava se levantar, sentiu algo frio tocar sua pele. Eram correntes. A luz fraca que iluminava o espaço revelou diversos rostos, pessoas conhecidas, mas com olhares vazios, apáticos. Não podiam ser seus amigos, familiares. Onde estavam? O que estava acontecendo? Tentou gritar, mas o som não saía. Uma porta se abriu lentamente no fundo da sala, revelando uma figura encapuzada, um ser que exalava poder e temor. Bem-vinda de volta, Carla! Disse a figura, sua voz reverberando, como se ecoasse de todas as partes do recinto. Ela olhou fixamente para o rosto da figura encapuzada e seu coração disparou. Reconhecia aquelas feições. Era o homem do ponte, mas agora era diferente. Era mais como ela do que poderia imaginar. Você está em nosso lar agora, continuou ele, tirando o capuz. E em um instante, Carla ficou paralisada. Era seu reflexo. Nunca esteve longe. Sempre esteve aqui. A realidade desmoronou ao seu redor. Como isso era possível? Como ele podia ser ela? E nessa confusão, uma nova verdade se formou. O mundo que conhecia estava se desintegrando em pedaços. Os laços que pensava seguros agora eram remendos. O silêncio se fez pesado e o pavor se fez presente com mais intensidade. A verdade sobre quem ela era, sobre sua família, estava prestes a ser revelada de maneira devastadora. E o que quer que estivesse oculto, agora exigia ser visto. O homem estendeu a mão e Carla hesitou. Se você realmente quer saber a verdade, coloque sua mão na minha. Apenas um toque. E tudo será revelado.
Ouvia o coração batendo, sua mente em choque. Quem era aquele ser que se parecia tanto consigo mesma? O novo horizonte que se abria parecia perigoso e intrigante. E quando finalmente se aproximou, um pensamento assombroso ocorreu. E se os segredos que buscava a levassem a algo que não estivesse preparada para enfrentar? Mientras suas mãos se encontravam, tudo ao redor começou a girar. Luz e escuridão. O calor se tornava frio e uma tristeza profunda a envolveu. Foi então que tudo mudou. As correntes que aprenderam começaram a se romper, mas não antes de ouvir uma última frase. A verdade é o que você nunca quis saber. E assim, a escuridão a engoliu, deixando espaço para uma nova narrativa, onde o passado e o presente colidiam, revelando algo que mudaria tudo. Ela sabia que a resposta a essa pergunta era o primeiro passo para uma liberdade tão ansiada, mas talvez o que viesse a seguir fosse mais devastador do que jamais poderia imaginar. A verdade estava prestes a explodir. Carla sentiu que o chão sob seus pés desaparecia. As palavras de seu pai reverberam em sua mente, mas seu coração pulsava com medo. A mulher misteriosa, aquele irmão que nunca soube que tinha, era um turbilhão de emoções que arrastava para o abismo. Carla! A voz de sua mãe cortou a escuridão. A angústia a dilacerava, e ela tentou correr de volta, mas as sombras pareciam dançar ao seu redor, aprisionando-a. O homem virou o olhar na direção de sua mãe, e a tensão no ar se tornava palpável. "Não deixem que ela fale! Não deixem!" gritou a mulher ao lado do pai, seus olhos brilhando de desespero. Então, com um estalo surdo, o homem da cicatriz se virou, e todos os olhares se fixaram nele. Havia uma ferocidade em seu olhar que paralisou Carla. O tempo parecia desacelerar enquanto ele avançava, as intenções sombrias pulsando ao redor dele. "Vocês realmente acham que ela pode saber?" A risada dele ecoou entre as árvores, criando um clima ainda mais pesado. "Ela não tem ideia do que está acontecendo." Neste momento, a mulher revelou um pequeno dispositivo que brilhava intensamente. "Não!" Carla gritou, mas era tarde demais. Um clarão cortou a noite, como um raio que rasga o céu. A explosão foi ensurdecedora, fazendo a terra tremer. No mesmo instante, Carla sentiu que tudo ao seu redor começava a desvanecer. Caiu no chão, o corpo estonteado, e quando levantou a cabeça, tudo havia mudado. As sombras que cercavam o jardim se dissiparam. E o homem da cicatriz estava no centro de uma nuvem de fumaça. Ele não estava ferido. Em vez disso, estava rindo. "É isso que você traz? Sempre trazendo caos", disse ele com um sorriso sádico, antes de se voltar para o pai de Carla. "Você deveria saber que isso se tornaria um desfile de revelações." O pai de Carla olhou como se tivesse sido atingido por um relâmpago. "Você não deveria estar aqui!" exclamou, o tom de sua voz entre o medo e a raiva. O coração de Carla estava prestes a se partir. Aquela luta entre eles não era a resposta que ela esperava. Foi nesse momento que um novo personagem entrou pela porta da frente da casa. Uma figura alta, com um sorrisinho que iluminava o ambiente. "Ah, mas eu já estava aqui, não é mesmo?" Era sua avó, que supostamente estava em um lar de idosos, de onde nunca deveria ter saído. E com essa afirmação, tudo começou a girar. "Você mentiu para a gente!" gritou Carla, seu rosto marcado pela incredulidade e raiva. "Você nunca esteve doente.
Você sempre soube de tudo. A avó olhou para ela e, por um momento, Carla viu uma centelha de compaixão. Mas isso logo se apagou. É mais complicado do que você imagina, querida, disse sua avó, a voz tremida e firme. Todos nós estamos conectados a este legado. O que você testemunhou naquela noite no ponte não era apenas um crime. Era um ritual. E você teve sorte de escapar. A revelação caiu sobre Chris. Como uma bomba! Ela tremeu. O chão se desfez sob seus pés. Um ritual? Seus pensamentos giravam, emaranhados em confusão. O homem da cicatriz sorriu, como se tivesse ganho a partida. Você é parte disso, Carla. O que você viu não era um acidente. Você foi escolhida, continuou a avó. E o choque em seu olhar se transformou em desespero. A medalha! Você não entende seu poder. Se eles souberem que você está aqui, não só você, mas todos ao seu redor estarão em perigo. O homem da cicatriz riu, como se dançasse em um mar de sombras. Oh, mas a diversão está apenas começando. Se a verdade precisa sair, que comece agora. Enquanto falava, um novo brilho surgia na palma de sua mão. Era um dispositivo negro, pulsando com uma energia poderosa. Estão todos convidados para o verdadeiro espetáculo. O terror tomou conta de Carla, enquanto todo o ambiente se tornava uma cena de pesadelo. As conexões, os laços familiares, tudo o que pensava conhecer desmoronava diante dela. Enquanto tentava compreender a extensão do horror, a escuridão envolvendo o homem da cicatriz começou a se contorcer e a se expandir, ameaçando engolir tudo. Não! Carla gritou, mas seu desespero só drenou sua coragem. O que mais eles escondiam? E com essa explosão iminente de verdades, Carla percebeu que não se tratava apenas de seus pais ou da estranha figura em torno dela. Era sobre ela. E tudo o que sempre pensou que sabia sobre quem realmente era. E no fundo da sua mente, uma pergunta ecoava. Até onde você iria para descobrir a verdade, mesmo que isso significasse perder tudo? E com esse pensamento, a noite ficou silenciosa. Um silêncio precursor da tempestade que estava por vir. A verdade estava prestes a explodir, e Carla sentia que o chão sob seus pés desaparecia. As palavras do pai ecoavam em sua mente, mas seu coração pulsava com medo. A mulher misteriosa, aquele irmão que nunca soube que existia. Uma mistura de emoções a arrastava para o abismo. Carla, a voz de sua mãe cortou a escuridão. A angústia dilacerava seu ser, e ela tentou correr de volta, mas as sombras dançavam ao seu redor, aprisionando-a. O homem da cicatriz fixou o olhar na direção de sua mãe, e a tensão no ar tornava-se palpável. Não! Deixem que ela fale! Não deixem! Gritou a mulher ao lado do pai. E o desespero em seus olhos fazia o coração de Carla se apertar. Com um estalo surdo, o homem da cicatriz se virou, e todos os olhares se concentraram nele. A ferocidade em seu olhar paralisou Carla. O tempo parecia desacelerar enquanto ele avançava, suas intenções sombrias pulsando ao redor. Vocês realmente acham que ela pode saber? A risada dele ecoou entre as árvores, criando um clima ainda mais pesado. Ela não tem ideia do que está acontecendo. Num movimento rápido, a mulher revelou um pequeno dispositivo brilhante. Não! Gritou Carla. Mas era tarde demais. Um clarão cortou a noite, como um raio que rasga o céu. A explosão foi ensurdecedora, fazendo a terra tremer. Caiu no chão, e ao levantar a cabeça, tudo havia mudado.
As sombras que cercavam o jardim se dissiparam e o homem da cicatriz estava no meio de uma nuvem de fumaça. Ele não estava ferido. Em vez disso, ria. É isso que você traz, sempre causando caos, disse, um sorriso sádico estampado no rosto. O pai de Carla olhou como se tivesse sido atingido por um relâmpago. Você não deveria estar aqui, exclamou, mesclando medo e raiva. O coração de Carla estava prestes a se partir. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, a figura da avó surgiu pela porta da casa, como um espectro da verdade. Eu já estava aqui, não é mesmo? Seu rosto era familiar, mas agora estava marcada por uma determinação nova. Todos nós estamos conectados a esse legado. O que você testemunhou naquela noite não foi um crime, foi um ritual. E você teve sorte de escapar. O mundo de Carla começou a girar. Um ritual? Você mentiu para nós? Suas palavras carregavam a dor da traição. O homem da cicatriz sorriu, saturado de poder. Você é parte disso, Carla. O que viu não foi acidental. Você foi escolhida. Não, não pode ser verdade! Carla gritou, seu coração disparando. A avó tinha que estar errada. A medala? O que ela realmente significa? As perguntas fervilhavam em sua mente, mas a resposta estava se perdendo na confusão. A avó deu um passo à frente, sua voz firme. A medalha é seu legado, Carla. O que fazemos aqui é proteger a verdade. Se eles souberem que você está aqui, todos estarão em perigo. A pressão crescia ao redor deles. O homem da cicatriz avançou. E com ele, as sombras. Precisa ser revelada. Que comece agora. A tensão no ar era elétrica. E Carla sentiu que o mundo desmoronava ao seu redor. Então, algo dentro dela despertou. Não seria mais uma marionete nas mãos de segredos e sombras. Ela olhou nos olhos do homem. Você não sabe quem eu sou! Gritou, seu espírito desafiando a escuridão. E nesse instante tudo mudou. Um brilho começou a emanar de sua medalha, iluminando a sala com uma luz intensa. As sombras hesitaram e o riso do homem da cicatriz murchou. Carla sentiu um poder desconhecido entrando em seu ser. Ah! Verdade não me pertence mais! Eu sou quem eu decido ser! Em um impulso, ela avançou e a luz da medalha explodiu, criando uma onda que empurrou todos para trás. Quando a luz se dissipou, Carla viu a sombra se dispersando e o homem da cicatriz perdendo sua força. Isso não é o fim, ele gritou, desaparecendo na escuridão. A irmã ao seu lado respirou profundamente e a avó, com lágrimas nos olhos, olhou para ela apaixonadamente. Você fez isso agora. Todos entendendo que a verdade era um fardo pesado, mas também uma fonte de força. Com um novo propósito, Carla olhou para sua mãe e seu pai. Está tudo bem. Vamos enfrentar o que vier juntos. E à medida que deixavam a noite sombria para trás, Carla sentiu que estava apenas começando a compreender quem realmente era. E o caminho à sua frente ainda era um mistério aguardando para ser desvendado. Se você curtiu essa incrível jornada de suspense e revelação, não espere nenhum segundo mais. Inscreva-se ainda hoje no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Deixe aquele like poderoso, porque é isso que alimenta o algoritmo e nos ajuda a crescer. E eu quero ouvir suas reações. Inunde a seção de comentários com suas teorias sobre o final e tudo o que veio a seguir.
Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desenlace chocante. Aproveite esse momento para demonstrar seu apoio, porque isso faz toda a diferença para nós.